Eu abordo muito até no livro esse sutura, entendimento, então. É a sutura. É a gente transformar a emoção reprimida em emoção redimida. O caminho da religiosidade é esse caminho, esconde tudo aí, reprime aí. E eu acho lindo que os salmos não reprimem nada, redimem tudo. É até às vezes escandaliza você ver um homem segundo o coração de Deus falando com Deus que ele quer que o Senhor aniquile os inimigos, que ele quer que o Senhor quebre o queixo dos inimigos, que ele está sentindo sentimentos tão ruins, ele está sentindo inveja. O salmista Asaf, eu senti inveja. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. É sempre muito bom eu estar com vocês para juntos nós falarmos de assuntos pertinentes. E hoje eu vou falar com o autor de um livro que é diferente de tudo que você já ouviu. Olha, há muitos anos que eu leio. Eu não tinha visto ainda um livro com esse título e da forma com que se aborda os poemas no livro de Salmos. Então, vale muito a pena você estar conosco até o final. Já dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, você não sabe o que você está perdendo. Venha fazer parte da nossa família de implantadores da cultura do reino de Deus. E é muito importante que você faça isso. Por quê? Porque você ajuda nós falarmos para o algoritmo do YouTube que o nosso canal é relevante e ele precisa enviar a nossa mensagem para mais gente. Então, curta, se inscreva e seja mais um integrante desta família de implantadores da cultura do reino de Deus. Gente, a nossa mesa está mais do que especial hoje. Eu quero apresentar primeiro o meu amigo Salomão. Olá, pastor. Salomão, que prazer ter você de volta, hein? É muito bom estar por aqui, viu? Salomão é um conselheiro que encarnou o que significa o nome, né? Salomão. Shalom é paz, mas Salomão tem a ver com sabedoria. Pacificador, né? Pacificador. E é um pacificador mesmo, né? Temos o Gabriel. Gabriel tem nome de anjo. Isso mesmo. Prazer estar aqui. Gabriel trabalha conosco aqui e vai participar dessa mesa. E agora, quero apresentar para vocês o Dr. Johnny. Johnny, professor. Que bom que você veio outra vez. É uma satisfação, uma honra sempre grande estar aqui. Dr. Johnny, ele é casado com a Jéssica Leônia. Eles têm 3 filhos, a Maria, a Lívia e Israel, certo? Toda a família é envolvida com o ministério, na verdade. Eu tenho visto a maneira como você conduz sua família, é muito interessante, muito interessante. Qual é a formação do Dr. Jonatas? Ele é formado em medicina, se especializou em medicina da família e se especializou em neurociência, e aí ele juntou tudo isso agora para trabalhar a serviço do reino, lançando um livro que eu disse para todos, né? Dá licença, Salomão. Eu nunca tinha visto, viu, Johnny? Eu nunca tinha visto esse tema. Você já tinha visto salmoterapia? Não, nunca vi. Primeira vez. E assim, sou até... É difícil de falar porque eu sou fã demais desse livro. É incrível. Eu acho que eu já falei até para você, né, Johnny? Que para mim esse é um dos melhores livros de devocional já lançados. Muito bom mesmo. Salmoterapia. Eu tenho ouvido algumas reflexões que você faz e que está aqui, e aí eu sempre fico, uau! Que revelação foi essa? É incrível. Johnny, como surgiu essa ideia? Aonde nasceu essa inspiração para você escrever Salmoterapia? Sim, são algumas etapas, né, dessa revelação para o livro. Primeiro porque a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela Deus está falando a nós. Mas os Salmos, ele tem uma característica interessante, porque os Salmos, ele tem uma característica de não apenas Deus falar a nós, mas de Deus falar por nós. É um jeito
de Deus falar por meio das Escrituras coisas que estão no nosso coração que a gente não tem palavras para dizer, né? Eles falam por nós, colocando e traduzindo emoções que às vezes a gente não conseguiria, racionalizando, colocar para fora. Então, ele dá voz, os Salmos dão voz ao coração humano. Talvez seja o livro mais fluente na linguagem da alma humana, na linguagem das emoções humanas. Eu nunca vi, isso falando de livro bíblico, do cânon sagrado, nem em nenhuma outra literatura humana, um livro tão fluente na linguagem das emoções, na linguagem da alma, que é tão completo, é tão profundo no trabalhar da alma humana quanto o livro dos Salmos. E como eu fiz dessa jornada de investigação da alma, a medicina da alma, das emoções, o chamado da minha vida, eu comecei a olhar para os Salmos com esse olhar. Porém, foi interessante, porque até a gente vai falar um pouco sobre o Salmo 116 posteriormente, o meu encontro com o Senhor, ele envolveu um momento em que o Senhor falou por mim, ou que ele deu voz à minha alma quando eu estava completamente perdido emocionalmente, cercado por sentimentos de morte. Ele deu voz à minha alma e deu vida à minha alma falando por mim. Mas o nome e a expressão, a ideia de fazer o livro veio atendendo um paciente. Eu estava atendendo um paciente e ele me dizendo que ele estava tendo crise de ansiedade. E aí eu perguntei para ele, como que você lida com essa crise de ansiedade? O que você faz nesse momento? E ele disse para mim, eu leio um salmo. Eu falei, e aí, o que acontece quando você lê esse salmo? Ele falou, é incrível, mas enquanto eu estou lendo ali, parece que algo vai acontecendo dentro de mim e aquilo me ajuda, me alivia e funciona como uma terapia para mim. Aí eu falei, que interessante, uau, você faz uma salmoterapia? Aí ele falou, uau, é isso, eu gostei do nome. E aquilo, sabe quando entra no coração, aquilo você sente que tem algo de Deus ali. E aí depois acabou aquele atendimento e eu falei, uau, o livro dos Salmos, ele tem essa característica mesmo de salmodiar, de trazer a nossa alma para a vida. E falei, vou fazer isso também. Vou começar a analisar os Salmos e trazer essa perspectiva mesmo de dar voz para a alma. E aí comecei a estudar os Salmos com esse olhar, salmoterapia, e a partir daí falei, mais gente precisa ter acesso a isso. Esse entendimento pode curar muitas pessoas. Aí comecei a fazer uma live semanal no Instagram, falando de algum salmo com essa perspectiva terapêutica. E aí, isso faz 3 anos. E aí, de lá para cá, semanalmente, eu faço essas lives de salmoterapia. E aí, quando eu vi que abençoava realmente as pessoas, Deus foi testificando no meu coração que o método preferido dele de comunicação é o livro, né? Por isso que ele deixou um livro escrito para nós. E as pessoas pediam, não consigo anotar tudo. Você não consegue fazer isso em livro, não? Deixar por escrito. Falei, não, precisa virar um livro, e aí já são até agora 60 salmos escritos, né? O volume 1 vai do 1 ao 30 e o volume 2 do 31 ao 60. E aí o primeiro tem uma proposta de ensinar a gente a cultivar uma mente saudável, transformando emoção em oração. E o segundo tem a proposta de cultivar uma mente saudável, transformando dor em adoração. Então, entendendo a emoção e o que a gente faz com ela, e segundo, entendendo a dor e o que a gente faz com ela. Os Salmos têm essa característica, né, de ser um ambiente de fertilidade para a alma. Né? Tem muita gente já perguntando, como é que eu faço aí para adquirir isso? A gente vai deixar o link aí do Jesuscope. É o Jesuscope que distribui, né? O Jesuscope tem também, e tem a nossa loja Divinamente também. Então vamos colocar a loja Divinamente aí, tá? Você já tinha ouvido, Salomão, falar sobre salmoterapia? Já tinha ouvido e... Não, antes do trabalho do Johnny, você já tinha ouvido? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, essa visão, eu creio que Deus deu para você, né? Muito particular. A maneira como você articula as palavras, a maneira como você consegue, de maneira poética, né? Estabelecer alguns princípios, né? Brincando com as palavras, é muito bom. Essa questão de identificar as emoções, como se você pudesse se afastar um pouco delas, né? Porque estás abatido, a minha alma dentro de mim, parece que você se desliga dela. E depois que isso entra, você começa a ver em toda parte. Eu estava vendo Jesus ali no Getsêmani,
né? Ele se afasta da emoção, ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. Ele faz uma análise da própria alma, né? Incrível, ele está tomado por aquilo, mas ele consegue dar um passo atrás, se separar, classificar, identificar e sabia o que fazer. Ele foi lá lidar com aquilo em oração. Exato. Aí são essas chaves que têm me ajudado a ler diferente a Escritura. Exatamente. Qual é a importância desse diálogo interno, né? Desse diálogo interno com a sua própria alma? Porque a gente vê isso muito em Salmo. Qual que é a importância disso? Sim. A alma, quando está inquieta, ela está dizendo para a gente que quer conversar. Né? Quando você vê alguém inquieto, Interessante. é porque esse alguém quer conversar. Então, toda vez que a nossa alma está inquieta, e ela se inquieta muito, ela quer dialogar, ela quer conversar. E a gente tem uma tendência a fazer guerra contra a alma, mas mas o veio salvar a nossa alma. Ele não veio vencer, aniquilar, destruir. Então, fazer esse diálogo é pregar o evangelho para uma parte do mundo muito importante que Deus quer salvar, que é a minha própria alma. Jesus disse, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Ele vem fazer da gente buscadores, examinadores e médicos também, e independente da área de atuação, cada um de nós tem esse chamado a olhar de forma cuidadosa, de forma respeitosa, de forma amorosa para a alma, seja para a nossa, seja para de qualquer um daqueles que estão próximos a nós. Então, eu percebo o seguinte, a alma é um mundo interior profundo e extremamente desconhecido a nós, que precisa ser completamente evangelizado. Como é que a gente evangeliza alguém? Não é chegando e perguntando qual é o seu nome? Não é entendendo a história, entendendo de onde você veio e o que é importante para você e conhecendo a dinâmica de funcionamento. E aí eu prego o evangelho, eu anuncio as boas novas para aquele ferido, para aquele irmão, para aquela alma que carece da verdade. Então, eu percebo que a nossa alma ela está o tempo todo com perguntas. E Cristo é a resposta. Mas a resposta só faz sentido quando a gente sabe a pergunta. Se a resposta não tem pergunta, ela está sem sentido. Então, contar para a nossa alma as verdades que o Espírito já sabe. E aí eu penso que esse diálogo tem que ser assim, o nosso coração precisa ser ouvido. A gente precisa ouvir o que o nosso coração está dizendo. A gente precisa, porque silenciar a alma, amordaçar a alma, é matá-la, é destruí-la. E quantos irmãos, eu atendo inúmeros irmãos e inclusive líderes que foram de alguma forma treinados e ensinados a lidar com as emoções, sufocando-as. Não posso sentir isso aqui, eu não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir angústia. De alguma forma, até demonizando ou lidando de forma muito penosa, punitiva com as próprias emoções. Só que reprimir as emoções adoece muito. E quantos de nós não estamos adoecidos ou não adoecemos porque não ouvimos o que as emoções estavam tentando nos dizer? Porque boa parte das pessoas que servem a Cristo tem essa forma errada de pensar. Não, se eu sirvo a Deus, se eu sou fiel, se eu oro, se eu jejuo, eu não posso estar sentindo isso. Exato. Acho que um grande problema que eu vejo na igreja é que a gente tem uma dificuldade em... Nós somos muito dualistas. E aí, até que ponto essa saúde emocional interfere na saúde espiritual? Totalmente. É certo a gente dividir esses dois pontos ou elas precisam se unir? E trazendo até para o livro, porque eu acho ele muito prático. E ele auxilia em todas as áreas. É engraçado isso, né? Eu penso que doença é fragmentação. Só aprendi na faculdade de medicina. Toda doença é uma separação. É a separação de uma parte do todo. É a separação de uma parte da parte correspondente a ela, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um AVC. O que está acontecendo ali? Uma separação. Tem um coágulo, tem uma obstrução, tem uma ferida que está separando uma parte da outra. A nutrição que precisava chegar não chega. Por quê? Porque elas estão
separados. Quando você tem uma fratura, quando você tem uma lesão osteomuscular, o que está tendo ali? Uma fragmentação. Essa fragmentação gera esse conceito de dualidade. São dois lados que não se relacionam, são duas coisas diferentes. E o oposto, o que é cura? Cura é comunhão, cura é encontro. Quando algo é curado, quando algo que estava separado se reúne, se encontra de novo, faz uma costura, uma comunhão, uma sutura, isso é uma cura. E isso acontece o tempo todo, porque a queda nos fragmentou. Então, da onde vêm as inquietações da nossa alma? Da onde vêm as crises emocionais que a gente tem? A origem fundamental delas é a queda. E quando a gente fala de queda, obviamente a gente está falando do pecado da humanidade, essa fragmentação. A queda faz com que, assim como a gente, quando tem uma queda muito profunda, a gente pode fraturar, a queda nos fraturou. E ela nos fraturou em diversos níveis. Ela fraturou interiormente, subjetivamente, a nossa alma do nosso espírito. A gente ficou, de alguma forma, fraturado e aí criou-se essa separação, alma e espírito. A partir daí, eu não me sinto em paz comigo mesmo. Eu tenho guerras interiores, mas ela criou também uma fragmentação entre mim e o outro. E aí Adão e Eva agora, eles têm vergonha um do outro porque quebrou-se uma unidade, porque tem agora uma separação. Então a separação é interior, por isso que eles olham e se veem nus. Então é uma fragmentação de mim comigo mesmo. Agora eu tenho vergonha um do outro e ela quebrou uma fragmentação entre mim e o outro. Ela agora gera medo quando ouve os passos de Deus no jardim, porque ela quebrou uma unidade que havia com Deus, fragmentação, e ela quebrou também uma unidade com o ambiente, por isso que agora você vai ser expulso, o homem é expulso do jardim. A queda nos quebrou, nos fragmentou. E o que é a redenção? Eu abordo muito, até no livro, esse sutura, entendimento, então. É a sutura. É a gente transformar a emoção reprimida em emoção redimida. E o caminho da religiosidade é esse caminho, esconde tudo aí, reprime aí. E eu acho lindo que os salmos não reprimem nada, redimem tudo. É até, às vezes, escandaliza você ver um homem segundo o coração de Deus falando com Deus que ele quer que o Senhor aniquile os inimigos, que ele quer que o Senhor quebre o queixo dos inimigos, que ele está sentindo sentimentos tão ruins, ele está sentindo inveja. O salmista Asaf, eu senti inveja dos maus. E a alma batida, sentimentos de morte, eles não têm vergonha na verdade, de falar. Eu acho o apóstolo Paulo, seguindo na mesma linha do salmista, ele não tinha nenhum problema em dizer que o vaso é de barro. Não é? O conteúdo não é divino, o conteúdo é extraordinário, é surpreendente, tal, é santo. Mas a vasilha, o vaso é de barro. E quando ele fala de um vaso de barro, ele está falando de vulnerabilidade. E Spurgeon dizia algo interessante, ele diz que Deus nos fez do pó. E enquanto nós não formos pó diante dele, ele não pode fazer nada com a gente. E que antes de fazer alguém grande, Deus primeiro o quebra em pedaços. Enquanto a gente não tiver essa disponibilidade para estar na mão do oleiro, para ele fazer e refazer quantas vezes forem necessárias e para quebrar e restaurar quantas vezes forem necessárias, porque o vaso é de barro justamente para poder quebrar. Exatamente. Para poder ser... E eu acho linda até essa imagem de Jesus no Getsemane, porque a imagem de Jesus no Getsemane dá a ideia de uma prensa, porque Getsemane é o lugar da prensa, e Jesus se colocando ali como a azeitona, porque era uma prensa de azeite para fazer azeite, né? E a azeitona sendo prensada. O que está acontecendo com a azeitona quando ela está sendo prensada? Ela está quebrando. Está quebrando toda a estrutura externa para poder extrair de lá a essência, que é o tesouro em um vaso de barro. Então, por vezes, a gente não quer quebrar porque dói. Mas é só quebrando que o que tem dentro vem para fora. Porque essa estrutura nos protege.
só que protege a gente de expressar a essência. Então, enquanto a gente não aprende a quebrar, a gente não aprende a revelar a essência de Deus. É interessante que eu me lembro de um pastor que ele foi orar no monte com um grupo de pessoas, né? E lá chegando, houve uma manifestação muito grande da presença, da glória de Deus. E ele chamou as pessoas que estavam ali e disse, olha, eu preciso abrir meu coração para vocês, né? E aí ele contou toda a miserabilidade da vida dele, principalmente no casamento. Falou, ninguém sabe, entendeu? Eu estou me separando da minha esposa e tal, mas Deus falou comigo aqui, esse não é o caminho e tal. E é interessante como foi curador, né? Foi curador para ele e curador para muita gente que talvez estava na mesma situação, mas achava, não, eu sou um cara do monte, eu sou um cara da oração, eu sou um cara, como é que eu vou expressar? E aí você vê, Davi, poucos tiveram acesso ao coração de Deus como adorador, como Davi. E, no entanto, ele não tem medo. Como eu disse, o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo. Ou seja, Paulo está dizendo, não, como Davi. Não é? Como Davi, eu sou um vaso de barro. E aí é o que você disse. Eu acho que tentar enganar quem nos fez, entendeu? É trilhar um caminho adoecedor que vai a cada dia sendo pior. Sem dúvida, sem dúvida. E eu até percebo que, dentro dessa lógica de que o pecado gerou uma grande confusão, a confissão desfaz a confusão. São palavras até parecidas. E eu vejo ao longo de toda a Escritura, isso é um conceito bíblico, mas que a psicologia se apropriou, essa relação entre boca e coração. A cura pela fala. Isso. Você fala, qual que é o princípio da terapia? É você trazer o seu coração para a boca. E só de você falar sobre uma dor, você já está curando aquela dor. Por isso que dizem que, não sei se em termos percentuais, o número de homens com depressão é maior do que de mulher. Sim. Que as mulheres falam mais do que os homens. Depressão grave. Exatamente, Porque o homem tem aquela dificuldade de ser vulnerável. É engraçado risco que o conceito de terapia é ser vulnerável. Sim. E isso é mais bíblico impossível, né? Totalmente. E até essa relação entre boca e coração, a boca fala do que o coração está cheio. Crie, por isso falei. Se você com a sua boca confessar e com o seu coração você crer, você vê o tempo todo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa relação entre o coração e a boca nos faz entender que o coração é acessado pela boca. Que você precisa falar para poder acessar o que está dentro do coração. Então, eu percebo que a gente tem uma tendência muito grande a deixar o nosso coração muito superficial porque as nossas dores não são confessadas, não são comunicadas. Você vê quando Tiago diz, confesse a Deus para você ser perdoado, mas confesse uns aos outros para você ser curado. Então, a cura envolve esse nível de exposição. Porque não tem a ver com Deus, né? Não. Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus viu e tal, né? Tem a ver com quem precisa. Exatamente. E esse outro pode, inclusive, ser você no primeiro nível. Porque como é que eu confesso para alguém uma dor que eu não aceitei para mim? Né? Eu não reconheci para mim. Então, tem uma série de dores que estão reprimidas dentro do nosso coração que nem a gente aceitou ainda, nem a gente reconheceu, nem a gente deu nome ainda. Isso aqui me traumatizou, isso aqui me feriu, isso aqui doeu em mim e eu preciso confessar para mim, para poder chegar para o Salomão agora e expor meu coração e ter essa coragem, porque eu tenho até escrevi um capítulo sobre isso no Salmo Terapia, volume 2, que é preciso ser muito corajoso para quebrar, para ser frágil. É preciso ter muita coragem para dizer que está com medo. Porque a tendência diante do medo é fugir, é negar, é correr para alguma folha de figueira ou para alguma árvore diante da qual eu possa me esconder. E o que são os vícios? Se não esconderijos que nós encontramos
para fugir de uma dor que a gente não teve coragem de enfrentar. Analgésico. É um anestésico, é um analgésico, é um entorpecente para um sofrimento que eu não tive coragem de lidar, para um medo que eu não tive coragem de enfrentar. Eu ouvi um rapaz falando sobre pornografia, né? E ele dizia o seguinte: um dos passos para você vencer a pornografia, entendeu? É você pegar essa realidade sua e colocar diante de você e falar com ela, né? Entendeu? Exato. É trazer a luz para o coração. Né? Exatamente. É isso que você está falando, entendeu? É esse diálogo com a alma e com a sua dor, com a sua luta, com o seu vício, com a sua dificuldade, entendeu? Totalmente. E eu vejo isso em Deus, olha o método de tratamento de Deus para Adão. Adão está escondido atrás das árvores. Então, ao invés de ele estar à frente da criação que o Senhor o deu, no seu papel, cumprindo seu propósito, ele vai para trás, ele vai se esconder. E nessa dinâmica de procurar um esconderijo para minha dor, é a dinâmica do medo que gera todos os vícios que a gente tem. Mas olha o tratamento de Deus. Ao invés de Deus chegar e falar assim, Adão, o que você fez? A primeira coisa que Deus fala é, Adão, onde é que você está? Vem para a luz. Aparece, se expõe. Sai. Antes até de sai do esconderijo, né? Sai do esconderijo, se expõe tipo, aqui. Assume o que você. Assume a sua dificuldade, entendeu? Assume a sua nudez. Vem aqui, se mostra aqui, se mostra para mim, se mostra para sua mulher. Mostra a sua nudez agora, porque diante de um Deus de amor, o perfeito amor de Deus é o ambiente perfeito para que a gente exponha o medo. Eu acho até interessante esse texto de 1 João, capítulo 4. Lança fora o medo. A gente tem a tendência de achar que o lança fora o medo aniquila, elimina o medo. Então, o perfeito amor de Deus elimina todo medo. Então, se eu estou sentindo medo, é um sinal que eu não amo a Deus. Ou Deus não me ama. Deus não me ama. Mas a impressão que eu tenho, a percepção que eu tenho ao ler esse texto é que o perfeito amor de Deus cria um ambiente seguro para que eu possa colocar o meu medo para fora. Eu me lembro que... eu exponho, ponho para fora o medo. Né? Um dos meus filhos um dia chegou na minha sala, sentou assim chorando. Pai, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a pornografia. É esse amor do pai que te dá a liberdade de entrar nesse ambiente, na presença dele. Sim. E falar, ó, eu não consigo vencer a mentira, o adultério, a prostituição, né? E é aí, então, que começa o processo de libertação e cura. O remédio para o medo, não existe um comprimido para medo. Não existe um medicamento anti-medo. O remédio para medo se chama amor. O único remédio capaz de tratar nossos medos é o amor. Até porque o medo que a gente tem revela um amor imperfeito. E é interessante que depois da queda, Adão não conseguiu perceber isso, né? Não. Porque ele continua transferindo responsabilidade. Exatamente. Ou seja, continua fugindo, né? Fugindo. Transferir responsabilidade. Penso que tem alguns caminhos diante da fragilidade e da fraqueza e da nudez. Um deles é o do vitimismo. Também a mulher que o Senhor me deu, então eu sou vítima de uma mulher e eu sou vítima do Senhor que me deu. E tem um outro caminho, que é o da vingança. Então, alguns de nós estamos presos no caminho do vitimismo, da autocomiseração. Olha as feridas que eu experimentei. Eu não tive um pai, eu não tive uma família, eu não tive amor, eu fui abusado. E eu posso me agarrar à dor, à ferida, e tentar me salvar pela justificativa. Você acha que essa é a iniquidade da consequência do pecado do medo? Totalmente. E tem a ver com a incompreensão da justiça de Deus. Porque a iniquidade, na minha percepção, ela tem a ver com essa compreensão de um Deus que não é suficiente para fazer justiça à minha dor, para trazer reparação à minha dor. E eu posso, por um tempo, e eu penso que é esse o estado da alma perdida, de incompreensão com relação ao tamanho do poder, da graça de Deus, do perdão de Deus para cobrir qualquer uma das minhas áreas de nudez, de fraqueza, de falta. Uma emoção inflamada
e um comportamento vicioso, um relacionamento que está se expressando de forma tóxica, sempre está revelando feridas do coração. Sempre está revelando um pedaço do coração que está inflamado, que está ferido, que está sangrando. E aí, o que é uma explosão? O que é um comportamento tóxico, agressivo? É a exposição daquele coração. Jesus não disse que é do coração que procede todo tipo de pecado? É. Então, é acessar esse lugar... Novamente ele falou, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Exatamente, exatamente. Se o coração... Os adultérios procedem de onde, Jesus disse? É do coração. Mas a gente precisa acessar esse lugar. Como é que a gente acessa? Pela boca. E aí, quando eu entendo o tamanho da ferida, mas eu percebo que tudo que falta em mim transborda em Cristo e que há em Cristo a justa reparação. E aí esse conceito de iniquidade é viver preso à sua injustiça. E o... Como é que chama ele? David Heiker. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que toda vez que você fala assim, poxa, eu tenho que ver pornografia, tive que ver pornografia por causa disso, daquilo. Não, eu tive que pôr o jogo. Eu tive não sei o quê. Ele falou, eu não tive escolha. Toda vez que você vai para esse lugar para tentar suprir uma carência do seu coração, você está dizendo para Jesus, você não é suficiente. Exato. Você está dizendo para Deus, você não é suficiente. É uma desconfiança. Eu não confio. Exatamente. Exatamente. E é tudo que o diabo quer. Mas vamos ver aqui, Salomão, eu sei que você leva muito a sério o devocional. Qual é um salmo que em algum momento da sua vida ou até hoje, assim, esse é um salmo que marcou a minha vida? Qual é um salmo que você... Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, eu venho trabalhando com ele esse ano todo. Eu escrevo, eu decoro, eu repasso ele na cabeça, eu mastigo versículo por versículo. Quando eu tive que ficar internado, eu fiquei internado aí há uns 2 meses atrás, que eu tive aí um AIT, eu repassava o salmo na minha cabeça o tempo todo. Eu não tenho acesso a nada, eu não tenho acesso a telefone, não tenho acesso nem a roupa, porque me botam com uma camisolinha ridícula, né? Mas o salmo está na minha memória e eu repasso ele. Como você entende nesse salmo? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque alguns colocam isso como um sentimento de vingança. Aqui tem aquele sabor de mel, né? Quem me viu na prova. Tudo que eu preciso é estar com o cálice transbordando. Eu não preciso de vingança. Eu não preciso ver o meu inimigo derrotado. Se o meu cálice estiver transbordando, está tudo certo, é tudo que eu necessito. Então, o inimigo ele encolhe de tamanho, né? O tamanho do problema fica mínimo se o meu cálice está transbordando. Então, me parece que é isso. Eu escrevi aqui na reflexão do Salmo 23, mas e se os inimigos foram convidados para a mesa, não para serem vingados ou para serem humilhados, mas para conhecerem um cordeiro que se sacrificou, uma ovelha que foi muda. O Paulo Borges Júnior fala sobre isso, né? Que o Salmo, ele vai, quando chega nesse ponto aqui, o pastor, ele se torna um cordeiro à mesa para servir. Para ser servido. E tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho, né? Porque ele está colocando a gente como ovelha e o Senhor como pastor. Mas na história do Evangelho, a salvação é justamente por um cordeiro que sai de sua glória, que se entrega em cima de uma madeira que é... A mesa, o madeiro que Cristo se entrega ali e ele está reconciliando consigo o mundo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas acesas. Aonde? Cabeça. Na consciência dele. Por quê? A intenção de pagar o mal com o bem é transformar
Consigo. esse inimigo em alguém que pode sentar à mesa e celebrar com você. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Entendeu? Muito bom. O que me chama a atenção no Salmo é o comecinho, em que ele define, né, o Senhor, e aí aquele tetragrama, né, o nome de Deus, Yahvé, Jeová. Então, aquele personagem fantástico, gigantesco, criador, ele é meu pastor, cara. E quem fala isso é um pastor, que sabe o que é cuidar de ovelha, que sabe o que é ser um bom pastor. Então, só essa primeira declaração, ela já me deixa muito confortável. E te cura de toda a ansiedade, né, Salomão? Isso. De toda a ansiedade. Aí, porque você começa a compreender que nada me faltará, não vai me faltar pastos verdejantes e águas tranquilas, mas também não vai me faltar o vale da sombra da morte. Só que também não vai me faltar a garantia que no vale ele vai estar comigo. Então, tudo isso no Salmo te traz assim um descanso para a alma. Esse Salmo 20, eu ia falar que o Salmo 23 também. Se você trouxer aqui, eu coloco aqui os dois adoçantes. Pode dar aqui, não tem problema não, João. Eu não quero, tá? Vou dar pra ele. Eu ia falar que o meu Salmo é o Salmo 23, né? Até porque quando a Rose, minha esposa, estava passando por aquele momento do câncer, a gente nunca sentiu tão perto a morte, né? E eu acordava 7 horas, 7h30. Obrigado, João. Eu acordava 7 horas, 7h30. Ela já estava acordada desde as 5 horas chorando, né? Meu Deus. E eu me lembro que porque numa hora como essa, você não tem muito o que falar. Sim. Entendeu? É um câncer, pô. E o médico disse que era de um tipo que realmente... Era agressivo. Agressivo, né? E o que eu fazia? Abraçava ela e recitava o Salmo 23. Uau. Muito bom. E aí eu chegava naquela parte, eu insistia, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Tem uma explicação, Exatamente, né? Não é que exatamente. eu vou dizer, não estou com medo, eu não estou com medo. Não, eu estou com medo, mas eu não vou me entregar a ele. Eu Exatamente. acho interessante a mudança de perspectiva que o próprio texto faz. O salmista diz assim, né? Ele está falando de Deus em terceira pessoa. Ele está falando, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E tem é como se ele estivesse dizendo, Ele me guia mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, isso. Ele... Mas quando chega no vale da sombra e da morte, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele deixou de falar de Deus em terceira pessoa e ele começou a falar de Deus em segunda pessoa, porque o vale aproximou de uma tal forma. Porque quando eu falo dele, eu estou falando do Salomão lá no Rio. Estou falando dele, ele não está aqui. Ele, de alguma forma, faz parte da minha vida, mas ele não está aqui exatamente agora. Mas o vale, ele tem um poder de aproximar. Uau. E aí ele diz, agora no vale eu tenho uma revelação nova, muito mais próxima, e eu não vou temer por conta dessa proximidade. Porque ele diz, qual é o remédio para que eu não tema? Tu está aqui. Muito bom. E a tua vara e o teu cajado, ainda que eles me puxem, ainda que eles me, de alguma forma, causem dor, porque era isso que o cajado fazia com a ovelha, o cajado não era um instrumento de carinho, né? Não. Ele te protege de você mesmo, Ele né? protege de você mesmo. Você está salvo, inclusive, de Exatamente. você. Qual é o salmo que marcou sua vida também? Pastor, vocês falaram 23, eu vou falar 23 também. E eu queria até puxar um gancho aqui, porque a forma como o Johnny esmiuça o Salmo 23 no Salmo Terapia é, assim, incrível. Eu lembro, eu estava durante a escola fazendo o meu devocional com o Salmo Terapia, e eu voltava nesse mesmo capítulo, ele é incrível mesmo. Inclusive, eu queria até engatar sobre essa parte do Vale da Sombra da Morte. Quais são os benefícios de estar nesse lugar? Qual é o benefício da dor? Sim. A dor, ela é para a nossa dinâmica Inclusive, de vida terrena. fica aqui uma dica, Philip Yancey escreveu o livro A Dádiva da Dor. Sim. A dor, ela é protetora. Sim. Se a gente entende o mundo caído que a gente vive, a dor é um sinal de que algo está precisando de cuidado.
É o Felipe Yancey, no livro A Dádiva da Dor, ele conta a história da Tânia, né? De uma menina que tinha uma síndrome rara em que ela nasceu sem a capacidade de sentir dor. Acho que foi na Índia, doença, né? acho que lá no lado do Oriente. Uma menina que tinha uma síndrome rara chamada insensibilidade congênita à dor. E aí a gente poderia até olhar e achar que isso é um baita benefício. Uma menina que não sentiria dor. Porém, essa menina, com poucos anos de vida, ela já estava mutilada com muitos dos seus órgãos porque ela não sentia dor, então ela não sabia que comportamentos eram nocivos, que eram prejudiciais, que morder o próprio dedo poderia causar ficar numa mesma posição, desgastava os ossos. Então, muitas amputações, a língua completamente ferida. Ela, quando os pais chegavam no bercinho dela, ela estava fazendo desenhos com o próprio sangue no lençol, porque ela não sabia que morder a língua, que morder o dedo, que alguns comportamentos machucavam. Então, a dor avisa para a gente que nós somos mortais e que nós estamos em uma realidade limitada, fragmentada, adoecida e que precisamos de um Salvador. A dor nos lembra que precisamos de um Salvador. É interessante que é adorador, né? Eu até digo Salvador. No livro Consolador. E é até um trocadilho que eu faço aí no livro, que dentro da palavra adoração, para nós, né, para o português, dentro da palavra adoração, tem a palavra dor. A adoração. Só que a adoração nos mostra que a dor não é o fim. Ela não está lá no fim. Ela está no meio. Ela está ali. E a dor tem esse propósito para a gente. Ela é um meio, ela não é um fim. Não é mais... Até o Salmo 23 eu acho lindo, porque ele coloca a dor não no fim. Ele coloca a dor no meio. Então, o início da jornada é um pasto verde, águas tranquilas, refrigério, direcionamento. Eu tenho clareza, eu tenho cuidado. Mas o meio da jornada é um vale. Então, eu divido até o Salmo em 3 partes. Tem o pasto, tem o vale e tem a mesa. E a nossa jornada aqui na Terra, ela também vai ter esses 3 ambientes. E é uma dinâmica, né? E Deus precisa fazer com que a nossa caminhada seja assim. Exato. Exato. Seja assim. E a dor tem esse poder. Por exemplo, eu me recordo de uma experiência em que o meu irmão mais velho, ele foi internado, porque estava com uma hematuria, fazendo xixi com sangue, e não sabia do que era aquilo. Quando ele foi fazer os exames, ele estava com 95% de um dos rins sem funcionamento, completamente petrificado, calcificado. Meu Deus. Já praticamente tendo perdido esse rim. E aí a pergunta do médico foi, você não sentia nada? Ele falou, não sentia nada. Né? E aí o médico disse, que ruim você não ter sentido dor, porque se você tivesse sentido dor, você teria vindo. Você teria bem buscado, mais cedo, isso aí como uma antigo, crise, né? de cálculo renal, quando uma pedrinha está ali e você sente dor, aquilo te mostra que aquele órgão é vital e que se ele para, você vai ter sérios prejuízos. Então, a dor é um clamor por salvação. É um clamor por Salvador, por um Salvador. Por isso que Jesus até diz, eu vim para os doentes. E aí o termo que ele usa para doente é o termo que diz aquele que sente dor. O doente vem da expressão doendo. Né? Aquele que está doendo. Então, eu não vim para aqueles que estão tão confortáveis, que não precisam de um Salvador. Eu preguei esses dias na igreja sobre Ana, que ela consegue transformar a sua dor em 2 coisas importantes, em adoração e em oração. Muito bom. Entendeu? Aqui, ó, emoção e adoração. Exatamente. Então, no espírito. E foi por isso que Samuel nasceu. Porque se ela não sentisse a dor que sentiu, entendeu? Através dela, Deus não teria feito o que fez. Até eu disse que Ana queria um filho e Deus precisava de um profeta. Então, juntou as 2 coisas. Muito bom. Mas foi a partir da dor dela. Então, essa dor ela transformou em oração e em adoração. E não é parte até de uma constatação divina? A partir de agora, nessa estação em que a gente vive, com dores, você dará luz.
Então, o único jeito de dar luz a alguma coisa É sentir dor. é sentindo dor. Então, se você aí está sentindo muita dor, é porque alguma coisa boa vai vir à luz. É isso aí. Deus está criando algo. É verdade. Mas tem que redimir. Tem que Redimir. tem que redimir. A dor pode curar ou matar. É. Depende de quem está cuidando dela. Eu sempre digo assim que o nosso passado, quando a gente sofre abuso, coisas assim que nos machucam, você tem duas coisas, não é, para fazer com ele. O seu passado, ou ele torna um adubo que germina as sementes da graça, ou pode ser um veneno. Na medida que você vai tomando, você vai morrendo. Exato, exato. Entendeu? E isso tem a ver com o perdão. Totalmente, totalmente. O passado é a essência do trauma ou do testemunho. Exatamente. Tudo isso é um passado. É verdade. O trauma que foi alcançado pela redenção, ele se torna um testemunho. Não, o paralítico, ele tinha um trauma. Carregado porque ele tinha um trauma. Mas quando esse passado encontra a redenção, aí Jesus diz, agora pega o teu passado, pega a tua maca. E anda por aí como um Você testemunho. já prestou atenção, Salomão, que nesse texto do paralítico, outro dia eu estava analisando, até ministrei uma palavra sobre isso, quando descem o paralítico, Jesus não diz assim, qual é o seu nome? João, perdoados são os teus pecados. Não. Ele diz, filho. Interessante isso, né? E talvez seja, acho que o único lugar no Evangelho que Jesus se refere a um homem. Como filho. Como filho. Entendeu? Porque talvez antes até de perdoar os pecados dele, Jesus queria curar a identidade dele. Exatamente. Porque, quem sabe, ele era conhecido muito mais pela sua paralisia. Ah, não, o coxo lá, tal. De repente até o pai, a mãe e tal, ou se alguém que criou ele. Né? Aí Jesus, a primeira palavra que diz para ele é filho. Maravilhoso. Eu vejo isso também na história da mulher do fluxo de sangue. Fluxo de sangue, filha. Que é uma cura completa de Jesus ali, porque essa mulher ela tem o que me parece muito parecido, muito sugestivo do que é um quadro hoje depressivo, por exemplo. É um quadro de isolamento. É porque, segundo a lei cerimonial, totalmente. Né, ela era desconsiderada, inadequada, marginalizada, impura e tal. E quem tocasse nela ficava igual. Ficava igual e tal. Gente, nós estamos chegando, já indo para o nosso final, e a gente quer aqui também trabalhar um pouco o Salmo de número 116, que você estava compartilhando com a gente, que foi um salmo muito importante. Sim. Eu vou ler esse salmo aqui, depois você comenta para nós, vocês ficam à vontade para também perguntar. O salmo diz assim, olha, esse Salmo 116 é lindo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E essa certeza é maravilhosa, né? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Isso aqui é um quadro depressivo profundo, né? Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, Ele me salvou, e aí por diante. Por que esse salmo aqui marcou a sua vida, Johnny? Sim. Pastor, no ano de 2007, eu entrei em um colapso, em um profundo abismo emocional. E eu me lembro de ter passado uma madrugada inteira com uma voz no meu ouvido dizendo, acabou, tira a sua vida, se mata, não tem mais jeito para você. E eu tentava dormir e aquela voz gritava dentro do meu coração, não tem mais jeito, acabou. E eu me sentia completamente sufocado e... Então era isso aqui, ó, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. E era realmente, pastor, uma batalha espiritual profunda, laços de morte, que inclusive deixaram grandes sequelas e cicatrizes em todo o meu contexto. Era algo do qual só o Senhor poderia livrar. E eu me lembro que
Eu acordei e aquela voz aumentando até o ponto de eu subir até o terraço do prédio onde eu morava, e eu decidi que eu ia me jogar de lá. E eu fui salvo daquela atitude por uma providência divina. O Senhor enviou um irmão meu que descobriu que eu ia estar ali, que desesperadamente gritou e eu paralisei, ele me tirou daquele lugar. Mas a minha alma estava completamente enlaçada, presa, amarrada, e era uma opressão terrível. E no meio do meu velório afetivo, emocional, o Senhor foi me buscar. E ali eu descobri que Deus também quer o meu pior. Ele não apenas quer o meu melhor. Gostei do que você falou domingo. Foi nesse contexto que eu entendi que Deus não rejeita o quebrado. Eu estava no meu pior momento e o Senhor foi me buscar, me chamando de filho, como o Senhor acabou de dizer. Ele enviou um homem para representá-lo ali diante da minha dor. Eu conheci o Senhor, e isso no dia seguinte a essa ideação suicida, a esse momento tão tenebroso. E aí eu lembro de ter aberto a Bíblia, sabe quando você abre a Bíblia assim, dessa forma aqui. Vamos ver o que Deus vai falar comigo, né? Depois de muito tempo que eu não abria a Bíblia, fazia muito tempo que eu não abria as Escrituras. E é interessante que os Salmos ficam no meio da Bíblia, né? Para facilitar mesmo. Você pegar a Bíblia, abrir no meio, vai abrir No Salmo. No Salmo, é interessante isso. E eu lembro que eu abri assim no meio e abri o Salmo 116. E eu comecei a ler aquele Salmo. E quando eu li que o Senhor ouve a minha súplica e que por isso eu posso amá-lo, e eu posso amá-lo porque ele me ouve quando eu estou muito mal, porque você só suplica quando você está em uma condição de miséria, né? A súplica é diferente do pedido. Eu posso pedir uma coisa para o Salomão. Ô, Salomão, você não me emprestaria um livro seu? Agora, quando eu estou em desespero, aí eu não peço, eu suplico. Eu falo, Salomão, por favor, por misericórdia. A súplica revela essa angústia, miséria, né? Essa angústia. E aí, quando ele diz, cordas ou laços de morte me cercaram, naquele momento eu senti literalmente aqueles laços que me oprimiam sendo arrancados de mim. Eu senti a minha alma livre. Sabe quando você consegue ter uma experiência física? E até hoje eu me arrepio quando eu lembro desse momento, porque foi como se a minha alma respirasse. Ela estava enforcada, oprimida. E eu pude respirar e eu falei, é isso. Por isso que eu disse até no início que os Salmos têm uma capacidade de falar por nós o que a gente não saberia falar. Exatamente. Por isso que o saltério faz parte de uma liturgia do povo judeu. Eles leem, eles cantam aquelas canções, até acredita-se que o hino que Jesus cantou na noite ali da sua crucificação, da sua prisão, foi um salmo. Eles tinham como parte do inário. Israel, no Muro das Lamentações, você entra num lugar que tem à esquerda, entrando assim, você vê crianças, velhos, com a Bíblia aberta no livro de Salmos, e repetindo e balançando, repetindo e balançando, repetindo e balançando. Sim, e o saltério, ele faz parte de um caderno, de um inário de repetições do povo judeu mesmo, porque é isso, quando você não sabe o que orar, os salmos oram por você e eles expõem a sua alma. Nesse momento eu senti a experiência física mesmo de uma prisão, de uma opressão, de laços que estavam sendo quebrados, e o Senhor me tirando daquele lamaçal em que eu estava e colocando os meus pés numa rocha firme, dizendo, filho, você pode confiar que as suas angústias não vão te enforcar ou te matar. E aí eu me lembro de ter essa expressão da angústia muito forte, muito presente. Era uma angústia, um aperto muito grande no peito. E aí
Eu lembrei de Cristo dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. E era como se ele estivesse dizendo assim: eu sei como é se sentir assim. Eu sei como é ter pensamentos de morte. Eu sei como é colocar na mesma frase angústia e morte. Eu sei como é ver essa batalha espiritual. Só que tem uma coisa: a minha morte já resolveu o seu problema. Não é uma outra morte que vai resolver. Nenhuma outra morte tem a capacidade de resolver algum problema. Agora, as mortes causam problema, causam dor. Se você morresse, se você chegasse aí até o fim, não ia resolver nada. Não ia resolver. Ia causar um buraco ainda maior. Porque a minha morte no Calvário resolveu a sua. Resolveu o seu problema. Então agora, e até fica uma mensagem a algum irmão nosso, algum ouvinte que está lidando com esse pensamento, com esse sentimento de angústia e com esse pensamento de morte, e que às vezes flerta com a morte como uma solução. Deus podia me levar. Às vezes não de forma intencional, assim, de dizer... Escapa, né? Eu vou tirar a minha vida, mas quantos irmãos, eu percebo isso no consultório, que estão dizendo assim: bem que o senhor podia voltar hoje. Não porque tem um desejo pela vinda de Cristo, mas porque estão tão amargurados com a própria vida. Ou tantos outros que oram assim: eu não tenho coragem de tirar a minha vida, mas se o Senhor me levasse, seria melhor. Mas hoje, a mensagem que eu queria deixar até é que nenhuma outra morte vai resolver o problema. Mas a morte de Cristo é suficiente para resolver as dores da nossa alma. E pela sua morte, hoje nós temos vida. E pelas suas feridas, as feridas de Cristo, costuradas às nossas, hoje nós podemos ser curados. Toda ferida que a alma humana tem, Cristo Jesus é suficiente para suturá-la. Não importa quão profunda, quão antiga ela seja, as feridas de Cristo são mais profundas do que as nossas. E o amor de Cristo é mais antigo, porque ele é eterno, do que as dores e os traumas que nós experimentamos. Então, há esperança e tem mais de Deus para você. Que bom, nós ficaremos aqui o dia inteiro conversando, né, Salomão? Só ouvindo o Dr. Jonatas. Olha, primeiro de tudo eu quero agradecer. Obrigado por ter vindo. Obrigado, pastor. Tá, muito obrigado. Obrigado, Salomão. Opa. Muito bom, obrigado, Gabriel. Olha só, nós vamos encerrar aqui, vamos ter outros encontros, outras vezes, mas eu quero muito que você adquira os 2 livros Salmoterapia do Dr. Jonatas. Quem quiser te seguir no Instagram? @dr de Dr. Jonatas, igual da Bíblia mesmo, não tem H em lugar nenhum, Jonatas Leônio. Tá, vamos deixar aqui também, deixa aí no rodapé aí, tá? E qual é o seu Instagram, Gabriel? @Gabriel Fázio. Tá, @Gabriel Fázio e... Salomão ama a família. Gostei, Salomão ama a família. Está aí no rodapé todas as redes sociais aí, o Instagram, e vocês não deixem de seguir, tá bom? E olha, nós vamos deixar aqui embaixo, tá bom, o link da loja Divinamente. Tá? Da loja Divinamente, adquira, vai fazer um bem enorme para o seu coração. Faça como o Gabriel, use esses livros para fazer o seu devocional, que vale muito a pena. Eu sempre termino com uma frase: o céu não está em crise, ou com algumas frases. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro no podcast. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um beijo no coração de todos.